Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre uma trilogia que eu li nas últimas semanas de ficção científica apocalíptica. Vamos falar sobre A Colônia, A Expansão e Dia Zero, do autor Ezequiel Boone. Bom, este vídeo tá meio sem produção, tá gente? Porque esses dias eu tô gravando vlog de leitura e aí quando eu vou fazer uma atualização do vlog, bem caseira mesmo, eu penso, dá pra gravar outro vídeo, né? Por que não? Então, relevem esse fato, vamos falar sobre os livros, é o que importa. E eu tô há um tempo já querendo conversar sobre essa trilogia com vocês, porque foram livros que eu li muito rápido, em outubro. Estamos já no final de novembro, né? Quando eu vou colocar este vídeo no ar. Inclusive foi até inesperado pra mim, porque eu tenho A Colônia no meu Kindle há muito tempo. Tava lá o e-book, ó, há um tempão. E aí eu tava prestes a viajar e eu queria uma coisa bem vira-página para possivelmente ler no avião. Para eu ter vontade de ler no avião e não cair no sono, ou então não assistir filme e fazer outra coisa, eu precisava de uma coisa que fosse bem vira-página, que me prendesse a atenção, mas ao mesmo tempo que fosse uma leitura mais ágil, mais fácil também, se eu não precisasse refletir tanto. Então eu fui pesquisar alguma coisa para ler no meu Kindle e achei A Colônia. E, gente, eu ia viajar na quarta e eu comecei a ler domingo, achando que eu ia ler na viagem. Eu terminei o livro em um dia. Na segunda eu já tinha terminado A Colônia. Aí eu comprei imediatamente A Expansão, que é o segundo volume da trilogia. Terminei em 2 dias. No dia da viagem mesmo, eu já não tinha mais nenhum dos dois pra ler, né? Aí eu comprei Dia Zero, que é o terceiro. Mas aí viajei, em viagem eu li pouquíssimo, eu realmente li na volta, então foi minha leitura de novembro, né? Da primeira quinzena de novembro. Aí bora lá, né? Eu sei que tô enrolando um pouco, mas eu gosto desse estilo de vídeo mais conversa. Especialmente quando eu tô gravando vlog, eu acho que eu fico contaminada por isso. Enfim, gente, esse aqui é um autor que nasceu no Canadá, mas ele mora no norte do estado de Nova York, né? Ele mora nos Estados Unidos. E Ezequiel Boone é um pseudônimo. Na verdade, o nome dele é Alex alguma coisa. Eu coloquei Alex Zentner. Basta você colocar Ezequiel Boone no Google que você vai ver. Ele já tinha lançado alguns livros com o nome dele verdadeiro. E essa trilogia foi a única que ele lançou sob pseudônimo. Então eu imagino que seja um estilo diferente do que ele costuma escrever. Não que eu tenha procurado saber, né? Mas enfim, aqui nós temos então a trilogia lançada originalmente em 2016, o primeiro livro, 2017 o segundo e 2018 o terceiro. Aqui no Brasil saiu pela Suma e os 3 livros estão disponíveis, porém eu entrei em contato com a Suma e parece que eles são meio esgotados, tá? Eu vi que ainda tinha na Amazon, mas eu acho que em algum ponto talvez não tenham mais a edição física. Eu só tenho o primeiro físico, tá? Eu li os 3 em e-book, né, como eu falei pra vocês, mas os 3 estão disponíveis na Amazon e eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você ao final do vídeo se interesse e queira comprar. Então bora lá, né, vou tentar manter sem spoilers na medida do possível, porque afinal de contas eu quero comentar um pouco sobre o segundo e o terceiro, bem por cima, só pra dar um panorama geral do que eu achei da trilogia. Mas sem spoilers, tá? Podem assistir aí de boa. Eu sei que tem pouquíssimo conteúdo sobre essa trilogia na internet, pelo que eu pesquisei. Então fica aí um vídeo aqui também no YouTube como contribuição do que eu achei, tá? Então, A Colônia é um livro, como eu disse, de ficção científica apocalíptica. Esse é um tipo de gênero que eu adoro. Eu gosto de ler e assistir o caos, não na vida real, né? É uma forma, né, da gente experimentar um pouco a sensação do caos através da literatura. E aqui a gente tem justamente uma escrita bem ágil. Ele é um livro até relativamente fino, né? Temos aqui 200 e poucas páginas. E aqui no primeiro livro, A Colônia, a gente vai ver um pouco do que seria o início do ataque das aranhas. Sim, essa é uma trilogia em que aranhas vão praticamente dizimar boa parte da população, né? O caos generalizado no mundo inteiro. Obviamente não são aranhas comuns, então é uma trilogia que como um todo fala muito sobre aranhas, a parte científica das aranhas. Como as aranhas que nós conhecemos, obviamente, são. Aqui uma das principais personagens do livro, ela é uma cientista especializada em aranhas. E, inclusive, das principais personagens são mulheres, né? Aqui temos a cientista que lidera a força-tarefa, né, sobre pesquisar mais sobre as aranhas. A presidente dos Estados Unidos aqui é uma mulher. A líder de um pelotão aqui também, no exército militar aqui nos Estados Unidos, é uma mulher. Temos, claro, personagens homens aqui com destaque também, né? O que ajuda a presidente, ali é o assessor dela, esqueci qual é o cargo dele, que tá sempre ao lado dela, e que é o ex-marido da cientista responsável pelas aranhas. Tem também aqui um policial com um grande destaque no livro. Então, assim, tem aqui um núcleo principal de personagens que a gente vai acompanhar ao longo dos 3 livros, dos 3 volumes, e alguns que a gente vai
vê um pouco menos e outros que aparecem e somem para nunca mais voltar. Mas ainda falando sobre a premissa em si, né? Então a gente começa a ver o início desse ataque de aranhas como algo assim ainda parece pequeno e impossível, né? Como assim aranhas agora estão atacando os seres humanos? Então aranhas aqui não vão ser aquelas típicas aranhas que a gente conhece. É uma coisa muito nova ou mesmo muito antiga, que estava ali adormecida e que vai começar por diferentes cantos do mundo. O foco aqui é nos Estados Unidos, né? A gente acompanha muito essa questão da Casa Branca, da presidente, a cientista que vai ser responsável por escolha da presidente. Então a gente vê muito o que os Estados Unidos vão fazer em meio, né, a essa situação. Afinal de contas, o autor mora nos Estados Unidos, mas tem várias partes do mundo inteiro. Então a gente tem um vislumbre de vários locais, especialmente do Peru, desde o começo, né, as linhas de Nazca. E a autora vai colocar as linhas de Nazca, o autor vai colocar as linhas de Nazca aqui em destaque. Afinal de contas, se você for pesquisar as linhas de Nazca, né, que até hoje são um mistério ali, há 1500 anos elas estão lá pelo menos, mais do que isso, né, enfim, milênios. E até hoje não se sabe muito bem, né, enfim, as origens e tudo mais. Nessas linhas de Nazca há uma aranha gigante. Então, essa aranha gigante nas linhas de Nazca tem também um grande destaque em toda a trilogia. Então, tem esse pedaço no Peru, que eu achei interessante o autor, né, pegar uma coisa que existe de fato, geologicamente falando, colocar ali alguns cientistas arqueólogos trabalhando nisso, e também tem coisas das aranhas ali adormecidas, e em outras partes do mundo, né, então a gente vê um pouco, por exemplo, da China, porque começa a acontecer lá na China uns ataques, e acontece uma explosão de bomba nuclear, e as pessoas não sabem muito bem o que rolou. E é aquele negócio que você escuta bem distante, né? Algo está acontecendo na China. E curiosamente isso aqui foi de 2016, né? Eu falei pra vocês. E depois a gente vivenciou algo tipo, algo está acontecendo na China e que acaba também chegando ao Ocidente, né? Na vida real, né? Estou falando da pandemia, mas enfim. Então tem até essa semelhança aqui de pessoas que começam a escutar coisas acontecendo em diferentes partes do mundo, mas acham algo muito distante, acham algo impossível, né? Aqui no caso estamos falando de aranhas assassinas. E em A Colônia a gente vai ver mais disso, assim, do início, dos rumores e como isso vai sendo recebido. E a cientista que já pesquisa aranhas, ela vai recebendo algumas coisas. Quando essas aranhas chegam ali nos Estados Unidos, como as pessoas vão lidar com isso. Então, tem muita parte política, das articulações políticas e militares. Mas aqui é bem o início mesmo, assim, é o mundo ouvindo falar, incrédulo com o que está acontecendo. E as pessoas se reunindo, né, aqui, os personagens já sendo colocados aqui na posição em que eles vão ficar ao longo da trilogia. Aliás, eu acho que essa trilogia como um todo talvez pudesse ser um livro único, né, um livro único um pouco mais grosso, aí, digamos, de suas 780 páginas, os três em conjunto. Mas ela funciona assim, porque cada um dos livros, e aqui já falando um pouco da organização desses livros, o autor fez o seguinte, aqui ele apresenta expansão, a expansão já diz o título, né, o segundo livro. Então ocorre aí a expansão das aranhas mundialmente falando, uma nova onda de aranhas. E Dia Zero, o terceiro livro, já diz o nome, Dia Zero. Chega o momento de dar definição, né? Quem vai sobreviver, os seres humanos ou as aranhas? É o ponto de embate completo. E ele não apenas vai fazer isso nessa divisão, mas ele vai trazer ondas diferentes. Então é um livro também investigativo, sabe? Investigativo cientificamente falando aqui, é algo que instiga o leitor, porque você fica também junto com os cientistas tentando entender essas novas aranhas. Então são aranhas diferentes em cada um dos três livros. Tem a primeira onda, a segunda onda é completamente diferente. E o que será que virá nessa terceira onda? Que tipos de aranhas estão por trás de tudo isso, já que a coisa vai piorando cada vez mais? O ataque aos seres humanos aqui, feito por milhões de aranhas de forma tão coordenada e completamente impossível do que se sabe sobre aranhas, já é um ataque diferente em A Expansão, que se torna um ataque diferente em Dia Zero. Então, ele é um livro investigativo, cientificamente investigativo, né? De pessoas tentando entender o que há por trás e procurando aquelas descobertas que podem ajudar os seres humanos a sobreviverem, ou mesmo também tentando entender de onde essas aranhas vieram. Será que elas estavam já enterradas há muito tempo, só esperando um momento? E o autor, na medida do possível, ele tenta embasar cientificamente suas explicações. Então, sim, é um livro de ficção científica, uma parte que eu gosto bastante, em que o caos está rolando. As pessoas vão precisar encontrar formas de se protegerem, porque a coisa vai saindo completamente do controle. O governo dos Estados Unidos, ali na figura da presidente, vai precisar tomar decisões
irreversíveis. Decisões, inclusive polêmicas, extremamente polêmicas, que vai afetar, claro, a vida de todo mundo. Só que a população mundial está morrendo, as aranhas estão ganhando. Então é isso que a gente vai acompanhar em 3 momentos diferentes. E sim, ele é um livro muito ágil, com capítulos curtos. Sabe aquele livro que você termina logo um capítulo e já quer saber, então muda o ponto de vista, aí você quer saber o que está acontecendo com outra pessoa. Então tem múltiplos pontos de vista. Talvez mais do que necessário. Alguns surgem muito rápido e vão embora rápido também. Ao mesmo tempo, essa é uma forma de dar aquela abrangência à coisa, né? Então, a gente vai acompanhar personagens ao longo dos 3, a gente vai acompanhar alguns que aparecem de vez em quando e alguns que aparecem uma vez perdido e depois somem. É tão abrangente que, inclusive, você vai ver um pouco no Brasil também. O autor coloca aqui o Ataque das Aranhas no Rio de Janeiro, através de um personagem. Então, você vai ter esses vislumbres e eu particularmente gosto. Eu sei que algumas pessoas podem achar muita encheção em alguns momentos, mas eu achei tão ágil os livros, sabe? Especialmente o primeiro e o segundo, que eu li tão rápido. No terceiro, eu acho que a coisa poderia já ter sido um pouco mais enxuta. Eu acho que acabou ficando um pouco mais de repetição quando eu cheguei no terceiro livro. Eu não sei se isso é mais uma impressão que eu tenho do terceiro livro ou mesmo o momento em que eu estava, né? Porque novembro é um mês que eu estou fazendo pouquíssimas leituras, já que eu não estava mais para lá, assim, para outras coisas do que livros em si. Então, talvez isso tenha também contribuído. Mas eu acho que o terceiro livro eu senti uma repetição maior, assim, de querer já saber como tudo ia se resolver. É curioso o que acontece aqui nesse livro, porque ao mesmo tempo em que eu acho, e eu falo este livro, a série como um todo, tá? A trilogia, extremamente rápido, direto ao ponto, com abrangência de personagens. Às vezes eu acho que ele foca muito em algumas coisas a ponto de eu até achar parecido com o Stephen King em alguns momentos, o que pra mim é ótimo, né? Porque eu adoro Stephen King. Mas às vezes ele tava ali focando tanto em detalhes e ao mesmo tempo ele não foca em outros. Então, a impressão era um Stephen King contido. Não tem nada a ver com King, tá? Assim, não tô falando de Stephen King só pra dar um exemplo de o que eu sentia às vezes. Parecia um Stephen King que às vezes se deixava levar pelo que ele costuma fazer, né? Pelo aprofundamento que ele costuma fazer, mas que precisava se conter porque isso não era a forma narrativa que ele queria aqui, que ele queria uma coisa mais rápida. Então sim, tem esse paradoxo. Ele é muito ágil, muito rápido e bem vira-página. Ao mesmo tempo, ele se prende em algumas coisas que não precisava, mas que pra mim, particularmente como leitora, não é um problema, porque eu realmente gosto de adentrar cada vez mais aí. Eu acho que essa abrangência me faz sentir o clima da história, sabe? Então foi justamente o tipo de leitura que eu procurava. Não vai mudar a sua vida, não vai fazer você ficar refletindo. Se bem que dá pra gente pensar em como os seres humanos agem em situações, né, de calamidade e catástrofe completa. O tipo de história que eu amei encontrar, a história que eu precisava naquele momento, que foi extremamente instigante. Ele é um livro instigante, frenético em vários aspectos e com a linguagem bem cinematográfica. Você consegue ver o filme na sua cabeça? Ver o filme acontecendo, aquelas mudanças de cena, a coisa ficando cada vez mais complicada, cada vez aquela sensação de urgência. Então tudo isso acontece aqui ao longo da trilogia. Perde um pouco de força ali no terceiro livro, mas o terceiro também tem características bem interessantes, né? Inclusive os personagens meio que se reunindo, os personagens principais que a gente acompanha. Eu gostei particularmente da mistura de ação com investigação, consciência, com toda aquela muvuca de catástrofe rolando, como as pessoas estão tentando lidar com isso, e eu gostei de boa parte dos personagens. Eu acho que os personagens não são nada profundos, eu sei, mas eu gostei de acompanhar esses personagens. Eu gostei dessa mistura de pessoas que o autor traz aqui e como ele vai unificar tudo isso, né? Eu acho que no final ele faz, assim, umas uniões meio desnecessárias, mas enfim. Como um todo, foi extremamente legal. Legal é a palavra, sabe? Foi extremamente divertido. Divertido é mais a palavra ainda. Acompanhar essa trilogia. Foi justamente o que eu estava esperando, gente, como um entretenimento rápido, que fosse uma completa imersão ali na leitura, e pra mim funcionou muito bem. Não espere nada épico, mas ela oferece o entretenimento necessário, bem no estilo daqueles filmes de ação apocalípticos que a gente de vez em quando vê no cinema, e que eu tanto adoro, que eu assisto diversas vezes. Então, pra mim, casou, sabe? Assim, deu certo. E eu espero que mais pessoas conheçam essa trilogia. É uma pena que tão pouco se fala sobre ela, porque é divertido, gente. É realmente divertido. Bom, eu acho que é isso. Deu pra ter um vislumbre geral. Eu queria até falar um pouquinho mais,
porque eu tava tão freneticamente empolgada com esses livros, mas eu deixei um tempo passar e eu espero ter conseguido passar pra vocês o quanto eu realmente me diverti lendo isso aqui. E eu acho que várias outras pessoas também podem curtir tanto quanto eu. Fica aqui a recomendação, me conta se você já leu esses livros, se tem interesse. Deixa aqui embaixo seu comentário, essa é uma das melhores partes. Sempre me anima muito conversar com vocês, ler o que vocês acharam do vídeo, do livro, saber o interesse de vocês também, né? Porque às vezes a gente, como criador de conteúdo, fica meio desanimado, como eu tô essa semana, sabe? Eu tô realmente gravando, os vlogs têm me ajudado, né? Ou então eu não estaria aqui gravando sobre esse livro se eu já não tivesse sentada pra gravar um pouco de vlog de leitura. Então, às vezes, um comentáriozinho é o suficiente pra animar o nosso dia e deixar a gente mais empolgado pra produzir mais conteúdo. E é isso então, vou ficando por aqui. Beijo enorme a todos e até a próxima.